Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso mesmo que os senhores estão ensinando. Não adianta nada. Então o homem aceitou Jesus, eu aceitei Jesus, nós nos tornamos cristãos. Paulo disse que Deus separou para si um povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Mas aí no final vai tudo pagar o mesmo preço que está lá na carta, no livro de Apocalipse, né? Vai pagar as mesmas consequências. É isso mesmo? Não é hora dos senhores rever direitinho? Porque se hoje que a igreja está vivendo pela graça, muitos estão vivendo semelhante ou igual ao mundo. Muitos não estão aguentando hoje eu posso pegar minha caixa de som, posso evangelizar, posso pegar minha Bíblia, posso ir para uma praça, e por sinal temos um culto hoje na praça, eu posso pregar em qualquer lugar. E muitos não vão, muitos não estão indo na igreja, muitos não estão dando crédito pela graça, hoje, pelo amor. Não estão dando crédito à palavra do Senhor nosso Deus. Muitos não estão entendendo, né, o que é a salvação pela graça. Aí estão vivendo igual ao mundo. A gente, não adianta, não é crítica, mas basta a gente ver, observar, que quantos crentes aí a gente passa por ele na rua, a gente não sabe se é crente ou se é mundano. A gente conversa com o irmão, com o obreiro, muitas das vezes não sabe se ele é um obreiro, se ele é um mundano, o que ele é. Por quê? Por causa das vestes, por causa das palavras que saem da boca dele, muitos crentes falando palavrão igual ao mundo, muitos crentes contando mentira, muitos crentes comprando e não pagando. Então quer dizer, tá normal, hoje, pela graça. Aí no momento em que o mundo será dominado pelo anticristo, o Senhor vai deixar todos os que evitam, que procura cumprir Efésios capítulo 4, versículo 28, 29, que não saia da vossa boca a palavra torpe. Evita de falar palavrão, evita de contar mentira, porque Jesus falou, olha, vós tendes por pai o diabo, porque é mentiroso e pai da mentira. Onde está isso na Bíblia? João 8, versículo 44. Né? Aí nós deixa de falar mentira, nós procura comprar e pagar direitinho, nós procura acertar nossa vida, nós procura ter nossas vestes lavadas pela palavra, João 15, versículo 3. E no final nós pagamos o mesmo preço que os ímpios. É isso que os senhores estão ensinando. Qual a lógica? Qual a lógica disso? Para que serviu o sacrifício de Cristo? Então, meus senhores, eu peço que revejam seus conceitos, eu peço que analisa direitinho, porque não tem lógica esse ensinamento de que a igreja vai ficar. Agora, se os senhores acrescentar, que nem está lá em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 6, que diz que à meia-noite ouviu-se um brado, aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Havia 10 virgens, 5 delas tinham azeite na sua lamparina, 5 não tinha. 5 delas era chamada de prudente. Quer dizer, e no final, os senhores querem dizer que a prudente vai pagar o mesmo preço que a que não tinha azeite na lamparina. Por quê? Porque o que vocês explicam que a Bíblia diz assim? Mateus capítulo 25, versículo 6, pode ir do versículo 1 ao 13, que diz assim, 12, 13, que 5 delas que tinham azeite entraram, né? E o noivo fechou a porta e elas foram com o noivo. E as 5 que não tinha vieram e bateram e disseram, abre no Senhor. O que Jesus vai dizer? Não vos conheço. Aí sim, aí é compreensível que ficará da igreja, uma parte da igreja, as virgens loucas, porque as prudentes que tem azeite, o que é azeite? Azeite é buscar a palavra. Azeite é se lavar na palavra. Azeite é buscar o santidade, buscar o Senhor em santidade. Azeite é buscar o Senhor em união. Azeite é procurar amar o próximo. Azeite é procurar crer e viver conforme a palavra. Então os senhores que acham que a igreja toda vai passar pela grande tribulação, porque os senhores querem, faça-me um favor, pensa direitinho. Para que os senhores estão estudando? Para que os senhores estão refletindo?
Qual a lógica? E querem que a gente fique calmo com isso? Não, meus amados. Nós não vamos ficar calmos, não. Nós temos que pregar que Jesus vai sim levar para si um povo zeloso, especial de boas obras. E quem é esse povo? É todo aquele que aceitou Jesus como Salvador. E houve transformação. Capítulo 3 de João, versículo 3. Nasceu da água e do Espírito. O que é nascer? É abandonar o mundo, é abandonar as coisas desagradáveis. É crente que quando ele aceita Jesus, as suas vestes também mudam. O seu modo de falar muda, ele nasceu de novo. Por quê? Porque ele começou a viver uma nova vida. Estão no mundo, mas não vivem mais o mundo. Então que os senhores entendam, a igreja verdadeira, a noiva do Cordeiro, não passará pela grande tribulação. Agora, se você quiser passar, que passe. Porque o Senhor Jesus Cristo vai sim arrebatar um povo. Sabe, o povo que obedece, um povo que crê na palavra, como o Senhor Jesus Cristo diz. Uma certa mulher perguntou, falou, bem-aventurado o ventre que te deu a luz. O Senhor Jesus respondeu, mais bem-aventurado é aquele que obedece, aquele que ouve, crê e pratica a palavra do Senhor. Então o crente que pratica, o crente que abandona o mundo, o crente que tem a boca santa, o crente que tem os olhos santos, o crente que tem as vestes santas, o crente que se separa do mundo, esses serão arrebatados. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Haverá sim um arrebatamento. Então, crente, não se prepare para ficar na grande tribulação, porque se você hoje, não estou generalizando, mas se um crente hoje não consegue ser crente de verdade, não consegue se santificar, Hebreus 12, 14, sem santificação ninguém verá a Deus. Então se santifica, porque você não vai resistir o tocar a abertura dos selos. Não pensa, senhores. Lá em 2 Tessalonicenses diz que vai se levantar o filho da iniquidade. Alguns vêm dizendo que vai ser a mesma coisa. Não vai não, irmão. Vai ter uma grande diferença. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Outra vez vereis a diferença. Então quer dizer que as joias do Senhor, aquele que Jesus comprou vai pagar o mesmo preço. Então fiquem com essa palavra. João capítulo 5, versículo 24. Jesus diz, na verdade vos digo, que quem crê e ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Não vai, não tem lógica, não tem cabimento uma coisa dessa. O crente aceitar Jesus, passar a ser santo e viver igual ao mundo. E pagar o mesmo preço que o mundo. Quando está escrito lá, Apocalipse, no capítulo 6, quando ele abriu o segundo livro, o segundo selo, que ele viu um animal e disse, vem ver, e saiu o cavalo e estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz de toda a terra, e que matasse uns aos outros, lhe fosse dado uma grande espada. Você acha que, ou se hoje, pela graça, muitos que estão aí não querem ir na igreja, muitos não querem ir num culto de ensinamento, ouvir a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, não querem ir na escola dominical para aprender, né? A escola dominical, não querem aprender a palavra da escola dominical. Esses eu até acredito que fica na grande tribulação. Por quê? Porque são desobedientes. Porque são crentes rebeldes. E o pecado de desobediência, que a rebeldia é a mesma coisa, 1 Samuel 15, 23, é como o pecado de feitiçaria. Feiticeiro não entra no céu. Aí sim, mas se está obedecendo, se está indo lá na casa do Senhor, aprender a palavra, se está indo nos cultos de doutrina, aprender o culto de ensinamento bíblico, né, para ser conhecedor das coisas de Deus. Se está aprendendo, se está procurando se santificar, não vai ficar não. Agora, se você é crente, que vive igual ao mundo, que fala igual ao mundo, que anda igual ao mundo, se veste igual ao mundo, não faz diferença, aí sim, talvez, vai ficar assim. Então procura se converter, se santificar, porque você sim será arrebatado antes da grande tribulação. Quando o terceiro anjo, ou seja,
explicando melhor com calma. Quando o terceiro selo foi aberto, pensa nisso. E Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 a seguir. E havendo aberto o sexto selo, o terceiro selo, perdão, ouvi dizer o terceiro animal, vem ver. E olhei, eis um cavalo preto, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifica o azeite. E havendo aberto o quarto selo, versículo 7, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem ver. E eis um cavalo amarelo. E o que estava... Presta atenção nisso, se você que vai ficar na grande tribulação, que prega que vai ficar na grande tribulação, vai aguentar isso. Eu olhei, versículo 8 de Apocalipse, capítulo 6. Eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Então quer dizer, você abandonou o pecado, abandonou a prostituição, abandonou a mentira, abandonou o adultério, abandonou a falsidade, abandonou a idolatria, abandonou os prazeres que o mundo oferece. Quais ser? Eu poderia, qualquer um de nós poderia estar lá na praia, curtindo com a sua sunga, com o seu biquíni, de qualquer maneira, igual poderia. Mas você abandonou tudo isso por quê? Porque você é santo, porque você é diferente, porque você creu na palavra. Você abandonou tudo isso. E no final a recompensa vai passar por isso que está aqui. Isso é só o começo. É só o começo. Esse é o quarto selo apenas. Depois desses selos vem o quê? Vem as taças da ira de Deus. Você quer ver o que é que acontece nas taças? Isso vai ser na grande tribulação. A igreja do Senhor, você quer dizer, o doutor de teologia, pastor, líderes religiosos, sacerdote, você quer dizer o quê? Que vai pagar o mesmo preço que o ímpio, que o adúltero, que o prostituto, que o viciado, que o assassino, que o drogado, que todos os ímpios. A igreja noiva do Cordeiro vai pagar o mesmo preço. Reflita. Pensa direitinho. Eu não estou nem entrando em Apocalipse 14, 17, 17, 14. Não. Eu só estou dizendo que não tem lógica. Nós somos a joia preciosa do Senhor. Povo de Deus, zeloso, especial e de boas obras. E para esses, para os que creem na palavra, para os que abandonam o mundo e vivem conforme a Bíblia Sagrada, esses sim terão tratamento especial. E qual será o tratamento especial? É 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo diz, preste atenção, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformado seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta. Alguns têm tentado justificar dizendo que essa trombeta é depois das 7 trombetas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa trombeta aqui é outro assunto para a igreja. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Depois eu vou fazer um vídeo falando quem são esses mortos. Ressuscitarão incorruptíveis. E antes que a curiosidade venha na mente do Senhor, não são aqueles mortos desde Abraão, não. São os mortos que aceitaram Jesus como Salvador e dormiram no Senhor. Bem-aventurados que desde agora dormem no Senhor. Ressuscitarão incorruptíveis. E nós, crentes, fiéis, verdadeiros, seremos transformados. Amém? Versículo 53 diz, porque convém isto, que é
corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, não terá mais pecado. O que é mortal se revista da imortalidade, E quanto isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, preste bem atenção, a igreja do Senhor, fiel, verdadeira, não passará pela grande tribulação. Confirma-se que Paulo também escreveu para conforto de Tessalonicenses e para a igreja hoje, né? Capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, crentes, fiéis, verdadeiros, que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com Ele. Ponto final. Então a igreja que Jesus comprou, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. Esta não passará pela grande tribulação. Ponto final. Efésios 5, 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos, quando nós, pecadores, estávamos ainda mortos em nossas ofensas. Desculpe um barulho, que aqui tem uma oficina de moto, e o cara está testando uma moto ali, infelizmente, é inevitável, né? Estando nós mortos na ofensa, né? Jesus Cristo vivificou-nos, né? Juntamente com Ele, com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, pelo amor de Deus, põe uma coisa na sua cabeça e no seu coração. Se você não for salvo, não for arrebatado na grande tribulação, dificilmente. A pergunta é: qual a lógica? Para que ser arrebatado na grande tribulação se vão ser só 7 anos? E qual sentido? Como é que a igreja vai entrar no milênio, que já é outro assunto? Então eu digo para os senhores, em nome do Senhor Jesus Cristo, santificai-vos, assim como é santo aquele que vos chamou. Segundo a 1 Pedro, santificai-vos, para que sejamos arrebatados, porque na grande tribulação, quando o anticristo, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, ele se levantar e querer ser adorado como Deus, ele vai se levantar contra tudo e contra todos que clamam o nome do Senhor. A igreja que ficar na terra não vai suportar. Quando Jesus disse: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Brasil não é Judéia, outros países não é Judéia. Judéia é país judeu, nós não tem nada a ver com ele. Então a igreja santa, comprada com o sangue de Jesus, será arrebatada e irá para a glória. Irá para os céus, que é a nossa cidade. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A nossa cidade não é aqui, mas é no céu. Para quem? Para quem largou o mundo, abandonou as trevas, abandonou a mentira, abandonou o pecado, abandonou a falsidade, abandonou o mundo e vive agora para Cristo. Romanos diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Portanto, Paulo escreveu, Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, se você está no Espírito, permaneça. Que Deus te abençoe. Espero ter ajudado. Espero ter contribuído para a sua fé. Aqui foi o vosso amigo presbítero Deronildo Santos, diretamente da Bahia, falando a Bíblia. Não dê ouvido, senão não vale a pena ser crente. Ser crente e pagar o mesmo preço que os judeus que rejeitaram Jesus. Pagar o mesmo preço que os ímpios, que blasfema, que murmura, que critica. Não vale a pena. E o Senhor Jesus sabe disso. Então, para os santos, haverá arrebatamento, sim. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo. Amém. Glória a Deus.